sejam bem-vindos então à nossa aula. Eu sou a professora Érica Guimarães, do componente de Ciências, e vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da aula 12 é hereditariedade e o detalhamento, leis de Mendel, segregação dos fatores e segregação independente. E vamos então à nossa aula. Olá, estamos aqui então em uma galeria, vejam vocês, e como um quadro principal, nós temos a imagem, olha, bem aqui representada. Vocês sabem quem ela está representando? Bem dizer como a nossa pergunta, né, que fala quem foi Gregor Mendel? Vocês já ouviram falar sobre ele? Então, ele foi um monge agostiniano e botânico, nascido na atual República Tcheca no ano de 1822, e ele é frequentemente lembrado como o pai da genética moderna. Suas descobertas pioneiras, ou seja, que foi o primeiro a trazer alguns termos, né, para a luz, digamos assim, do conhecimento da sociedade, foi ele, né, sobre a transmissão de características hereditárias, que são aquelas características que são transmitidas dos pais aos filhos, ou seja, ao longo das gerações. E isso ele estabeleceu, né, ele fez essas descobertas em plantas, e ele estabeleceu os fundamentos para a compreensão dos princípios básicos da hereditariedade, e os seus estudos, ainda que realizados em plantas, eles podem ser, digamos assim, aplicados para todas as formas de seres vivos que seguem essas leis por ele. Ele realizou experimentos com ervilhas da espécie Pisum sativum em seu jardim do mosteiro entre os anos de 1856 e 1863, ou seja, ele passou 7 anos estudando e realizando os experimentos com as ervilhas que permitiram que ele fizesse essas observações e assim, né, trouxesse para a gente essas descobertas pioneiras sobre a transmissão das características. Dessa forma, as suas observações cuidadosas sobre a transmissão de características das ervilhas levaram à formulação de 2 leis fundamentais da hereditariedade. A primeira delas é a lei da segregação dos caracteres e a segunda é a lei da distribuição independente dos genes. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Gregor Mendel e essa importante contribuição dele para a ciência? Então ele, né, como a gente falou, é conhecido como o pai da genética. Ele foi um naturalista, pois naquela época todos esses estudiosos, né, entusiastas da natureza, que faziam essas observações, eles eram conhecidos como naturalistas, né, estudiosos aí da natureza. Botânico, pois ele trabalhava então com plantas, e monge da ordem dos agostinianos, e ele desenvolveu as bases da genética moderna. Na época de Mendel, não se tinha conhecimento de processos como a meiose e mitose, que são processos de divisão celular, muito menos sobre o DNA, né, que é a molécula aí da hereditariedade, que contém a informação genética, e cromossomos, que é como o DNA se organiza durante a divisão celular. Mas ele, no entanto, foi capaz de compreender que existiam fatores que garantiam essa hereditariedade, ou seja, a transmissão das características, mesmo sem conhecer tais processos, e revelou as bases estatísticas da herança e postulou a existência de uma unidade da herança que atualmente chamamos de genes. Vamos ver um pouquinho mais sobre os estudos de Mendel. O que ele fez? No mosteiro onde ele vivia, Mendel realizava o cruzamento entre diversas plantas e observava o comportamento de determinadas características. Mas foi somente em torno ali de 1857 que ele começou a trabalhar com o cruzamento especificamente das ervilhas, como a gente falou, da espécie Pisum sativum, os quais demoraram cerca de 7 anos para serem concluídos. Então, isso demandou bastante tempo aí, né, de observações e do trabalho do Mendel. E vejam vocês que as ervilhas, elas foram uma escolha muito importante para o sucesso desse experimento.
Por quê? O que as ervilhas apresentavam? Porque ele realizava experimentos ali no Jardim do Mosteiro, tinha diversas plantas, mas ele elegeu as ervilhas para fazer essas observações de como as características eram transmitidas. E por que foi tão importante essa escolha do Mendel? Vamos acompanhar aí? Então, ele estudou as ervilhas porque elas apresentavam algumas características que eram muito desejáveis e, digamos assim, propícias para essas observações. Por quê? Elas apresentavam, vejam vocês, um fácil cultivo, ou seja, não demandavam muitos cuidados. Elas não precisavam de muito espaço, tinham uma facilidade ali para crescer. Então, tudo isso foi um aspecto bom para ele realizar esse experimento. Elas têm um ciclo de vida curto, ou seja, durante um ano, ele já tinha aí, a reprodução dessas ervilhas, ele conseguia acompanhar, então, várias gerações. Então, isso também foi importante para esse experimento. Outro ponto é que elas apresentavam, as ervilhas, a cada cruzamento, elas geravam muitas sementes. Então, ele conseguia acompanhar essas características e tinha bastante sementes para serem analisadas, no caso. Elas apresentavam também, as ervilhas, características bem definidas e visíveis, ou seja, as características que foram analisadas, que foram num total de 7, elas eram, digamos assim, opostas. Ou era uma coisa ou era outra, no caso. Ou elas apresentavam uma coloração, por exemplo, verde ou uma coloração amarela. Então, era muito visível essas diferenças dessas características apresentadas pelas ervilhas. E uma coisa importante que era fácil de realizar polinização artificial. O que significa isso? Era realizar o cruzamento delas. Elas já realizavam essa polinização de forma natural, as ervilhas já fazem isso. Só que, no entanto, ele conseguia realizar essa polinização cruzada, ou seja, pegar uma porção da planta, dali da planta de ervilha de interesse e polinizar, ou seja, cruzar com a outra planta que ele tinha interesse para verificar como as características dessas ervilhas elas seriam passadas aos seus descendentes. Então, essas são as características evidenciadas pelas ervilhas que fizeram com que elas fossem, então, eleitas aí para o experimento, por Mendel. E como que ele usou essas ervilhas em seu experimento? Vejam vocês, ele elegeu primeiro o que ele chamou de linhagens puras. Então, esse é o primeiro ponto do experimento de como ele foi usado. Ele começou selecionando as plantas de ervilha que apresentavam consistentemente a mesma característica em várias gerações, formando as chamadas linhagens puras. Ou seja, ao longo de vários e vários cruzamentos, as ervilhas sempre apresentavam a mesma característica. No ponto 2, cruzamentos controlados. Ele realizou cruzamentos entre plantas com diferentes características contrastantes, uma ervilha amarela com uma ervilha verde, uma ervilha de planta alta com uma ervilha de planta baixa. Então, eram sempre características opostas e ele controlou cuidadosamente a polinização, ou seja, o cruzamento delas para garantir que os resultados fossem devidos aos seus experimentos. Então, para garantir, digamos assim, a verdade, garantir a integridade desse experimento e dos seus resultados. O terceiro ponto foi que ele realizou uma análise matemática. Ele analisou os resultados desses cruzamentos entre as ervilhas utilizando aí métodos matemáticos. Quais métodos? Ele utilizou a contagem e a estatística. Estatística é a probabilidade de determinado evento acontecer. No caso, a probabilidade da planta que a resultado daquele cruzamento apresentar a característica de uma planta ou da outra planta parental. Para identificar o que ele buscava? Padrões de herança. Quando a gente faz um estudo assim, observacional, o que a gente procura são os padrões, porque os padrões vão revelar o porquê que aquilo ali acontece. 4. Ele fez, então, a formulação das suas famosas leis com base em seus resultados. Ele formulou, então, as leis da hereditariedade, que é o quê? Como as características dos indivíduos, dos seres vivos, são passados aos seus descendentes ao longo das gerações, que explicam aí, como as características são transmitidas dos pais para os descendentes.
Aí a gente viu, então, por que ele elegeu as ervilhas, a gente acabou de ver como ele utilizou essas ervilhas em seu experimento. Agora a gente vai ver um pouco mais do desenvolvimento do experimento, né? Onde ele fez o quê? Ele analisou 7 características da espécie da ervilha, né? Pisum sativum. Vamos verificar quais características, então, que ele analisou. A primeira delas foi posição da flor. A flor, ela podia ser encontrada, então, nessa planta em uma posição axial. Vejam só, que a flor, ela cresce aí mais ao lado do ramo. Ou essa flor poderia apresentar uma porção terminal, vejam vocês, que era quando ela crescia na extremidade do ramo. Vejam, então, conseguiram verificar aí a diferença do que ele buscava observar na flor? A segunda característica é cor da flor. Ela poderia ser púrpura ou branca, vejam vocês. Então, ele verificou se ela apresentava uma dessas duas colorações, as flores das ervilhas. A terceira característica analisada foi a textura da semente, onde a semente ela poderia apresentar um formato liso, olha aí então a semente da ervilha lisa, ou o que ele chamou de rugosa, que ela era mais enrugada, certo? A característica 4 analisada é com relação à coloração da semente, que ela pode ser amarela ou pode ser verde. A característica 5 é a forma da vagem, onde essa vagem ela pode ser inflada ou ela pode ser comprimida, onde a gente consegue ver que ela é mais achatada, assim, não é tufada, digamos. Na característica 6, analisada é a cor da vagem, que ela também pode apresentar ou uma coloração verde ou uma coloração amarela, como vocês podem visualizar. E a característica 7 analisada foi a altura da planta, onde essa planta pode ser tanto alta ou ela poderia apresentar a característica baixa. Então, essas foram as características analisadas por Mendel. Vejam vocês um quadro com todas essas características, onde a gente vê as 7 características analisadas por ele que estavam relacionadas ao tronco, que era a altura e a posição da flor. Analisou a flor, que poderia ser então aí púrpura, né, vermelha ou branca. Analisou características da vagem dessa ervilha com relação à forma da vagem e à cor da vagem e analisou as características das sementes, se elas seriam amarelas ou verdes ou lisa e rugosa. E aí também identifica qual é o caráter dominante, que é aquele que se manifesta mesmo em heterozigose, e o caráter recessivo, que é aquele que precisa se apresentar em dose dupla para ser manifestado. Agora vamos entender o experimento realizado por Mendel, onde ele controlou o cruzamento entre diferentes variedades de ervilhas para estudar os mecanismos de hereditariedade. Vamos acompanhar aí, então, esse cruzamento. Em um primeiro momento, ele pegou as ervilhas que apresentavam semente, sempre, né, uma linhagem pura de semente, que sempre tinha coloração, então, vejam vocês, verde, condicionada pelos alelos vezinho-vezinho, e uma ervilha que apresentava sempre coloração, né, na linhagem amarela, que apresentavam então, né, os alelos vezão-vezão. Isso foi a nossa geração P, ou seja, geração parental de indivíduos puros. O cruzamento dessa geração, ele resultou em indivíduos, vejam só, 100% híbridos que apresentavam um vezão e um vezinho. Isso é a nossa geração F1. 100% indivíduos amarelos, ainda que eles carregassem o alelo vezinho que condicionava a característica da coloração da semente verde. Então, certo, descendentes, e mesmo que eles eram descendentes de indivíduos diferentes, tanto verde quanto amarelo, todos os indivíduos resultantes desse cruzamento eram amarelos. Vamos ver um quadro de Punnett que exemplifica, né, esse cruzamento. Vejam vocês aí, geração F1, onde a gente tem a representação dos indivíduos parentais, aqui ó, o vezão com coloração amarela e o vezinho manifestando a coloração verde. E o resultado desse cruzamento, vejam vocês, quando a gente desce um vezão daqui, um vezinho daqui, um vezão daqui, o vezinho daqui, ó, a gente tem vezão-vezinho, heterozigoto. E assim sucessivamente, né, para os demais itens no quadro aqui,
e aqui. Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente obteve então, vejam vocês, 100% de ervilhas amarelas heterozigotas que apresentavam um alelo Vzão, né, e um alelo Vzinho. Vamos entender então, continuando esse experimento a partir dessa geração F1 da geração F1, que é o resultado dos indivíduos 100% heterozigotos. Então, ele pegou esses indivíduos aqui da geração F1 e fez uma autofecundação, ou seja, cruzou esses indivíduos heterozigotos que apresentavam um Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. O que resultou desse cruzamento? Ele identificou, então, indivíduos que apresentavam Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Uma coisa que chamou a atenção dele foi que o caráter da coloração verde tinha reaparecido após ele ter sumido na geração F1. Como que isso aconteceu? Vamos entender analisando um quadro de Punnett sobre esse cruzamento, né, da geração F1. Então, a gente tinha um alelo Vzão e um alelo Vzinho dos indivíduos parentais. Vejam você, né, resultado da geração F1. No cruzamento deles, desceu um Vzão daqui, vamos com um Vzão daqui. Desceu, ó, viemos com um Vzão maiúsculo aqui, descemos um Vzão minúsculo aqui. E assim sucessivamente para os demais indivíduos resultantes desse cruzamento, obtendo assim, vejam vocês, 75%, ou seja, 3 ervilhas de coloração amarela e uma ervilha de coloração verde, 25%. Já a proporção genotípica apresentava 25%. Vejam vocês, apenas aqui, ó, 25% de indivíduos Vzão, Vzão, apresentando aí 2 indivíduos Vzão, Vzinho, ou seja, 50% desse cruzamento, e um único indivíduo, aí 25%, né, Vzinho, Vzinho, apresentando a coloração verde. Mendel concluiu, a partir desses experimentos, então, que existem fatores responsáveis por uma determinada característica e que cada indivíduo possui 2 fatores que determinam uma característica, que seriam os alelos, sendo um fator herdado do pai e um fator herdado da mãe. Ele também concluiu que existem fatores dominantes e fatores recessivos e que cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Chegando aí, a proporção, então, era de 3 para 1, como se fosse uma lei da natureza. No caso do experimento citado, podemos concluir, então, que existem fatores que determinam a cor amarela e a cor verde, e esses fatores são o que hoje conhecemos como genes, e as versões desses fatores são o que chamamos de alelo. Isso significa que cada organismo herda 2 alelos, um proveniente da mãe e o outro proveniente do pai. No caso da geração F1, os descendentes apresentavam fatores para ervilha de cor amarela e para ervilha de cor verde, ainda que ela não aparecesse. E Mendel resolveu chamar a característica que mais apareceu nos indivíduos de dominante e aquela que pouco se manifestou de recessiva. Os alelos dominantes, eles são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. No caso das ervilhas amarelas da geração F1, o alelo para a cor amarela era dominante e expressou-se, enquanto o alelo para a cor verde não era. Os alelos recessivos só se expressam quando estão aos pares. Isso significa que os alelos que separam durante a formação dos gametas e apenas um alelo estará presente no gameta. Para todos os caracteres analisados, Mendel observou que a geração F sempre apresentava uma proporção de 3 para 1, o que poderia sugerir que sempre haveria um fator que dominava sobre o outro. Dessa forma, ele então, estipulou, digamos aí, fez a primeira lei de Mendel, conhecida como o princípio da segregação dos caracteres ou da lei da segregação dos fatores, onde todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Nessa primeira lei foi reconhecida, então, a existência dos fatores hereditários, que futuramente seriam conhecidos como genes, e sua transmissão de geração para geração.
O princípio da segregação dos caracteres, alelos ou lei da segregação, afirma que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. O experimento é apenas para uma única característica que foi analisada, no caso, a coloração da semente, sendo ela amarela ou verde. E assim, esse experimento também pode ser conhecido como monohibridismo. Mas vejam vocês, ele estipulou, ele elaborou aí duas leis. E qual foi o caminho percorrido por Mendel em seus experimentos até chegar à segunda lei de Mendel? Ele se perguntou, será que é possível herdarmos características tanto recessivas quanto dominantes? Será que uma pessoa de olhos escuros tem que necessariamente ter cabelos escuros? Ou uma pessoa de olhos claros tem que necessariamente ter cabelos loiros? Será que uma característica, ela depende da outra? As primeiras conclusões que deram origem à chamada primeira lei de Mendel foram baseadas na análise do processo de hereditariedade de apenas uma característica das ervilhas. Mendel, então, deu prosseguimento ao seu trabalho e realizou análises de duas ou mais características ao mesmo tempo. Foram essas análises que deram origem à lei da segregação independente, mais conhecida como segunda lei de Mendel. E o que é a segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente? Ela diz que durante a formação dos gametas, os alelos de genes diferentes se separam de forma independente uns dos outros. Vamos ver então, o que diz essa segunda lei aí, conhecida como lei da segregação independente dos genes ou de hibridismo, uma vez que ela vai analisar mais de uma característica. Ela diz, os fatores para determinada característica estão sempre juntos ou os fatores para diferentes características são herdados de maneira independente. Se dois genes estão em cromossomos diferentes, o alelo de um não influencia na forma como o outro será herdado? Isso permite várias combinações genéticas nos descendentes. Agora nós vamos, então, entender o experimento realizado por Mendel, para a elaboração da segunda lei de Mendel. Ele também tem, nesse experimento, a geração parental, que era aquela de ervilhas puras. Vejam vocês que, nesse caso, ele analisou a condição da coloração e da textura. E a gente tinha a ervilha pura de característica lisa e amarela, como a imagem representa, e a ervilha de característica rugosa e verde, onde elas apresentavam os alelos Rzão para a característica lisa, Vzão para a coloração amarela, Rzinho quando manifestava a característica rugosa e Vzinho quando apresentava a coloração verde. Disso, nós temos então o resultado de gametas que vão poder ser passados, no caso alelos, para a próxima geração. No caso da lisa e amarela, gametas Rzão, Vzão. No caso da ervilha rugosa e verde, alelos Rzinho, Vzinho. O cruzamento desses gametas resultou em o quê? Uma geração F1 de indivíduos 100% híbridos, com uma aparência lisa e amarela, ainda que carregassem as características recessivas, rugosa e verde, onde apresentavam os seus alelos Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. O que ele fez em seguida? Pegou essa geração F1 e fez uma autofecundação. Vamos ver então, que ele obteve então dessa geração aí, o acompanhamento simultâneo de dois pares de genes alelos, que a gente chama de dihibridismo, porque ele acompanhou tanto o caráter da coloração amarela ou verde, quanto o caráter da textura, que era lisa ou rugosa. E agora a gente vai ver um quadro de Punnett que vai exemplificar, o resultado da autofecundação da geração F1, como vocês podem ver na imagem, que tinham aqueles alelos, vejam só, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, de ambos os indivíduos parentais. Cruzamos esses indivíduos e aí a gente tem os alelos para calcular os resultantes. Vejam vocês, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, tanto de um dos parentais quanto do outro, mostrados aí na primeira linha e na primeira coluna.
O resultado desse cruzamento, Mendel observou então uma proporção de 9 ervilhas que apresentavam a característica amarela e lisa, 3 ervilhas que apresentavam a característica amarela e rugosa, 3 ervilhas com a característica lisa e verde e 1 ervilha com a característica verde e rugosa. Então, ele percebeu nessa geração F2 a proporção 9 para 3 para 3 para 1 na geração F2. Com esse resultado desse experimento, o que ele concluiu na segunda lei de Mendel? Que a proporção fenotípica eram de 9 ervilhas amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e 1 verde e rugosa. E que a herança da cor era independente da herança de textura. Na segunda lei de Mendel, ela pode ser enunciada da seguinte maneira: os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, que é aquele que apresentava 2 alelos distintos, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso, gerando assim uma grande variabilidade genética, onde a gente viu aquela combinação daquelas características, né? Lisa sendo rugosa, lisa e amarela, rugosa e verde, rugosa e lisa. Assim, a geração F2 ela é constituída pela seguinte proporção fenotípica: 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e 1 verde e rugosa. Mendel concluiu que a herança da cor era independente da herança da textura. Como resultado, a segunda lei de Mendel pode ser enunciada da seguinte maneira: os fatores para 2 ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Além disso, com a segunda lei de Mendel, aprendemos que os genes se combinam de forma independente, ou seja, não dependem um dos outros para, as características elas serem passadas aos seus descendentes. Dessa forma, os genes eles se combinam de forma independente durante a formação dos gametas, que são aquelas células reprodutoras, responsáveis pela formação de um novo indivíduo, desde que estejam localizados em cromossomos diferentes. Essa independência na segregação dos alelos permite a formação de múltiplas combinações genéticas, o que resulta em uma grande variabilidade entre os indivíduos. Essa diversidade ela é fundamental para a hereditariedade, para a adaptação das espécies e para a compreensão de como diferentes características podem ser transmitidas e expressas de maneira única em cada ser vivo. E explica também o porquê, a gente tem essas diferenças entre os irmãos, entre os indivíduos, das famílias, apesar de carregarem, aí os genes, eles apresentam essa combinação tão rica, tão diversa, manifestada aí nos diferentes indivíduos e nas diferentes formas de vida. Dessa forma, a importância, e as aplicações da variabilidade genética, elas consistem que permitem, que cada indivíduo seja único. Gera aí também uma diversidade genética dentro de uma população e torna possível a adaptação e evolução das espécies, onde a gente vê o quanto que elas estão adaptadas àquele meio ao qual elas estão inseridas e como essas espécies elas mudam ao longo do tempo. Ela tem também aplicações com relação ao melhoramento genético de plantas e animais, melhoramento aí para agriculturas mais resistentes, para animais mais, digamos assim, com uma produção mais elevada, por exemplo, no caso do leite, ou uma carne com uma maior qualidade. Ela também tem aplicações nos estudos sobre herança das doenças genéticas, que a gente consegue prever, então, como que essa característica da doença, esse gene que codifica essa característica, ele pode ser transmitido ao longo das gerações, fazendo com que a gente possa aí ter um tratamento mais especializado, tem um maior entendimento, então, de como que essa doença está sendo passada, transmitida dentro de uma família, fazendo com que a gente possa ter um planejamento genético familiar e aconselhamento genético. Agora nós vamos ver um quadro comparativo das diferenças entre a primeira e segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, a gente viu que ele estudou um único gene e ela é chamada, então, de monohibridismo.
E ele verificou lá, como resultado, né, da geração F2, a proporção de 3:1. E os genes, então, eles estão no mesmo par cromossômico. Já na segunda lei, ele estudou aí 2 ou mais genes, e essa lei também é chamada, né, o experimento de dihibridismo, justamente por ele ter estudado mais de uma característica das ervilhas e a sua, né, transmissão aos descendentes ao longo das gerações. Ele viu que ele identificou uma proporção de 9:3:3:1, e também parecia uma lei universal da natureza. Sempre acontecia essa proporção. E verificou, então, que os genes, né, que codificavam essas características, eles, então, se encontram em cromossomos diferentes. E essa foi a nossa aula de hoje sobre a primeira e segunda lei de Mendel. Muito obrigada e até a próxima aula.